Tá, glória a Deus. Irmãos, vamos ler a carta aos Hebreus, capítulo 3. Carta aos Hebreus, capítulo 3. Vocês sabem que nós estamos fazendo um trabalho chamado Seminário sobre o Espírito Santo. O que é que eu ganho, o que é que eu perco, se ele estiver em minha vida ou não. Então nós já estudamos multidões de textos bíblicos, em escola em áudio, também em vídeo, mas ainda temos no mínimo 70 mensagens para trazer em áudio sobre o papel do Espírito Santo e quem tem ele na sua vida. Amém? Então eu quero falar desse problema bem aqui, relativo ao Espírito Santo tentar falar e alguém não vai ouvir. Isso aqui é perigosão. Carta aos Hebreus 3. Glória a Deus, verso 7. Tem gente aqui, diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Vou ler na minha Bíblia, na tradução de Almeida, revista corrigida, que está mais perto do original. Se lê assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Verso 12: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Verso 14: porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Então até o 15, eu paro no 15, diz: enquanto se diz hoje, se ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação. Sente dando glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, o autor de Hebreus, ele está escrevendo uma carta, só o nome já está dizendo, está falando para judeus, ou melhor, apenas para o povo de Israel, parte desse povo de Israel que havia se convertido e agora era cristão. Então, essa carta aos Hebreus é enviada para um monte de locais onde havia pessoas que eram do puro sangue de Abraão, que depois alguém pregou para eles a palavra de Deus, se entregaram para Cristo, mas tinha coisa do Evangelho que eles ainda não aceitavam. O autor de Hebreus aqui, ele está dizendo: olha, mas se tu ouvires a voz, o que ele está tentando falar aqui, irmãos? Do perigo. Primeiro perigo: ouve a voz de Deus e endurecer o coração. Segundo, de gente que nunca ouviu voz nenhuma. Então,
Eu já vi pregadores, irmãos, que dizem que a única maneira de Deus falar conosco é na palavra. É mentira, tá bom? Totalmente mentira. Lendo a Bíblia e ouvindo alguém pregar é apenas uma maneira de Deus falar, porque tem outras maneiras de ouvir a voz. Uma delas é quando ele fala pessoalmente, sem precisar de ser humano ou da Bíblia. Por exemplo, o Paulo, quando ele dá testemunho, em Atos 26, 18 em diante, ele está preso e dando testemunho da vida dele para um rei chamado Agripa, que estava interrogando ele, o rei de Roma. E ele disse: ó rei, eu ouvi uma voz falando comigo em língua hebraica, que é a língua dele. Já era o único país que fala o hebraico, não tem mais nenhum país no mundo que fala o hebraico, a não ser Israel. Então Cristo falou na linguagem dele. Saulo, Saulo, chamou o nome dele. Só que Cristo já tinha morrido fazia mais de 5 anos e tinha ressuscitado há mais de 5 anos. Então, se o próprio Cristo, irmãos, ele não viesse para falar com Paulo, fazer ele ouvir a voz, sabe quem era Paulo? Um perseguidor do cristianismo. E antes ele já tinha ouvido a voz de um pregador da palavra, pregador melhor do que eu e tu, que foi o Estevão, um capítulo antes de Atos 9. Atos 9 é a conversão de Saulo, que ele ouve a voz. Atos 26, 18, ele está contando já o testemunho, já perto da morte dele, ele já dali, já sendo levado para Roma para ser morto, que ele foi decapitado pelo imperador Nero, no fim da sua vida. Mas antes disso ele deu esse testemunho, ouvi a voz. Então olha como, irmão, às vezes nem o pregador, como no capítulo 8 de Atos, estava um pregador chamado Estevão, pregou a Bíblia do Gênesis até o Apocalipse, que ainda não tinha ainda nessa época, mas pregou até Cristo. E Saulo, sabe o que ele fez? Não creio, estou nem aí, continuou sendo perseguidor. Mas olha como é bom, irmão, ouvir a voz. Como é que eu estou tentando falar para você aqui? Nós temos estudado esses dias João 16, 7, que diz que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. E uma das maneiras dele fazer isso, ele vir pessoalmente para você falar. Já foi cantado o hino e agora aqui, que ele quer o quê? Como foi que você disse? Como é a letra que você cantou? Prioridade. Eu não quero o quê? Eu quero é intimidade. Ele quer ser íntimo, como um pai fala com o filho, como amigo fala com outro amigo, como marido com a sua esposa. Intimidade, que são 3 das figuras de linguagem que a Bíblia usa para comparar uma intimidade com alguém. É um amigo com amigo. João 15, Jesus diz: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu mando. Como o pai, Jesus orou e disse: como vocês vão orar? Pai nosso que estás no céu. E a mulher, 2 Coríntios 11, 2, quero te apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, Cristo. São as 3 principais simbologias que Deus quer, a intimidade. Mas nessas 3 maneiras, se você tiver, por exemplo, casou com um marido morto que não fala contigo nunca no teu casamento, ou uma esposa morta, você não fala com ela nunca. Casou,
não muda. Só se você já casou sabendo. Olha, essa moça é doente, ela tem uma doença. Sim, ela tem outra comunicação lá, né? Com os símbolos, né? Com o dedo, sei lá. Mas o Deus da Bíblia, irmão, o Deus da Bíblia, ele desde o Gênesis, ele quer ser o mesmo. Desde o Gênesis, ele falava com Adão e Eva. Mas o que aconteceu com Adão e Eva está acontecendo exatamente aqui na carta aos Hebreus, que no capítulo 3 de Gênesis, Deus disse: Adão, onde tu estás? Aí ele corre e se esconde. Aí ele disse, Deus disse: quem falou que tu estás nu, Adão? Ele disse: eu ouvi tua voz soar no jardim e me escondi porque eu estava nu. Agora olha só, a Bíblia não diz se foi 1 ano, 10 anos, 100 anos, 1000 anos, que eles sempre tiveram o mesmo relacionamento. Deus todo dia na virada do ano, na virada do dia, vinha falar com Adão. Todo dia ele ouvia aquela voz. Mas depois foi ouvir a voz de quem? Do diabo, que entrou numa serpente. Por causa daquilo foram expulsos. Então, o que eu vou tentar dizer para você? Tem gente que já ouviu a voz de Deus de várias maneiras. Adão só ouviu de uma maneira só, e assim foi expulso. E nós, Deus fala em sonho, visão, revelação, anjo, na palavra, na pregação, etc. E mesmo assim, às vezes a gente não muda. Então, eu quero te falar dessa questão. O Paulo, ele deu uma virada muito grande na vida dele, para nunca mais voltar para o homem velho que ele foi. Não foi com a pregação de Estevão, que era um homem eloquente, mais do que eu e você, estudinho. Era um homem que sabia a Bíblia de cós salteado, pregou para Paulo, no capítulo 8, e mesmo assim ele continuou perseguindo a igreja, sendo perverso. Mas em Atos 9, 1 em diante, lá vai ele, indo para fazer um monte de maldade contra os cristãos, antes dele se converter a Cristo. Aí chegou lá, o próprio Cristo fala: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Irmãos, daquela hora para frente, ele nunca mais foi o mesmo. Aí olha como é bom, olha aí como é bom essa questão de ouvir a voz, que está faltando para muitos de nós. Lá no mesmo lugar, na Síria, onde Saulo se converteu, que hoje a capital da Síria é Damasco, foi exatamente nessa capital chamada Damasco que Paulo se converteu. Em Damasco, em Atos 9, tinha um cristão chamado Ananias orando. Olha aí como é importante ouvir a voz. Aí Jesus vai lá para Ananias, diz: Ananias, ali na rua chamada direita, no endereço tal, na casa tal, tem um homem chamado Saulo, ele está orando. Vai lá e diga que eu escolhi ele para levar o meu nome para os reis de Israel, para os filhos de Israel, para os reis de Roma. Sabe o que Ananias diz para ele? Senhor, tu sabe quem é esse homem? Esse homem tem autorização de entrar aqui, destruir tudo quanto é igreja, prender todos os cristãos. Em outras palavras, se não fosse o próprio Deus que falasse, e se fosse qualquer um profeta, ou um ser humano qualquer, um irmão qualquer, que dissesse: irmão, tu sabe quem é aquele doidão que só anda com fuzil na mão lá do Hamas, que entra dando tiro nas igrejas? Ele se converteu, ele cabia ali, vai lá pregar. Tu sabe quando é que ele ia? Nunca! Qualquer um de nós faria isso. Você morasse hoje num país chamado Irã, você é um cristão, e vamos dizer que lá tem um super perseguidor seu, que você sabe que ele é um perseguidor.
E agora alguém chega para ti e diz: fulano se converteu, vai lá. A maioria de nós não vai, irmão. Mas Deus disse: vai, Ananias. E ele foi. Quando chegou lá, já chamou ele de irmão Saulo. Irmão Saulo, vamos embora para o céu. Sabe o que aconteceu, meu irmão? O Saulo já saiu dali pregando a palavra. Aleluia. Nunca mais parou. Glória a Deus. Mas diga para teu irmão: mas isso não aconteceu apenas com Saulo. Amém. Infelizmente não aconteceu com todos nós. Sabia disso? Esse é o perigo que o autor de Hebreus está dizendo. Que muitos de nós, se ouvir, ele está falando um se, uma condicional. Hebreus 3,7. Se hoje tu ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça. Amém? Significa o quê? Que às vezes, irmão, Deus já falou contigo de uma maneira, de outra, de outra, de outra. E às vezes a gente não sai do lugarzinho carnal que a gente assumiu. Muitos estão vendo a gente lá fora, ou até mesmo da igreja, está vendo a gente como aquele mesmo carnalzinho. Por quê? Porque já ouviu Deus falar, Deus já falou comigo, sonho, visão, revelação, anjo, mas tem coisa que eu não mudo. Era esse o alerta daqui, ó. O autor de Hebreus. Sabe como era a igreja primitiva, como se reunia? 1 Coríntios 14, 26. Paulo diz: quando vocês se reúnem, um tem salmo, outro tem profecia, outro tem visão, outro tem doutrina. Faça tudo para edificação. Então era uma igreja que tinha dons, eles buscavam os seus dons espirituais, mas também tinha revelação e doutrina, quer dizer, ensino. E mesmo assim a igreja de Corinto era problemática demais. Você tem uma ideia? 2 Coríntios 12, os 2 últimos versículos, Paulo diz: quando eu chegar aí, irmão, eu quero que o meu Deus me humilhar, e eu vou chorar por muitos de vocês que pecaram, nunca se arrependeram da imundície, da prostituição e da desonestidade que cometeram. Ele chorava, porque mesmo a igreja tendo doutrina, tendo visão, revelação, muitos irmãos estavam igual a esse Hebreus 3, 7 e 8. Você pergunta: irmão, tu já ouviu? Já? Deus já falou contigo? Já. E tem muita área da nossa vida que a gente não quer mudar. Então eu quero falar disso daqui, irmãos. Ouvir a voz. Isso aqui é muito bom para nós. Como eu disse para você, o Novo Testamento, por exemplo, eu não gosto de pregar muito o Antigo Testamento, para vocês não pensar que eu sou adventista, que só quero jogar o camarada para lá, para o Antigo Testamento, para poder dizer: não pode comer carne de porco, está aqui no Antigo Testamento. Aí tu diz: mostra no Novo Testamento. Não tem. Tá. Então eu gosto de falar do Novo Testamento, tá bom? Então, por exemplo, eu disse para você que o Novo Testamento diz que Deus fala de várias maneiras, né? Atos 2,17, Pedro pregando diz: Deus vai derramar seu Espírito sobre toda a carne, vai ter visão, revelação, sonho, profecia, etc. Tá. Mas uma também das formas de Deus falar é através de anjo, tá bom? O Novo Testamento, muitas vezes Deus vê, ou Deus mandou registrar aqui na Bíblia, Deus falar através de anjo. E olha aqui uma coisa que aconteceu, o anjo falar aqui, ó, Atos 10. Tinha um homem chamado Cornélio, que ele orava, era um homem que tinha um testemunho melhor que a maioria de nós. Não falo de todo, de quem não é igual o testemunho de Cornélio, tá bom? Ele diz assim, ó: mas foi preciso um anjo
Se não fosse esse anjo, nunca que ele ia querer ouvir a pregação de Pedro. Olha aí, ó. Atos 10:1. Havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte, chamada italiana. Centurião é um capitão que comanda 100 soldados de Roma da época. Ele era chefe de um pilotão de 100 soldados. Quem ele era? Melhor do que alguns de nós. Segundo 10:2. Ato piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Ele era um homem de oração. Será que tem gente aqui de oração? Diga só! Esse daqui orava continuamente a Deus. Ele não orava a ídolos, não, era só a Deus. Mas Deus precisou mandar um anjo para falar para ele. Olha aí, ó. Verso 3. Este quase hora nona do dia viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos dele, muito atemorizado, diz: quem é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações, tuas esmolas têm subido para memória diante de Deus. Então aqui, e logo está dizendo, tudo que você dá, que a esmola naquela época não é 10 centavos que se dá por aí não. Esmola, você pode botar aí no Google a diferença de esmola para oferta. Esmola é um dinheiro maior do que uma oferta. Ele dava mais do que uma oferta. Depois você procure aí no Google a diferença entre esmola e oferta. Por isso que Jesus disse, Mateus 6:1-4, quando tu deres a tua esmola, minha tradução mais antiga, hein? Muitos modernos substituem por oferta, mas não é a mesma coisa. Mateus 6:1-4, quando tu deres tua esmola para alguém, não deixa que a tua mão direita saiba o que tua mão esquerda fez, para que teu pai que vem em secreto te recompense publicamente. Diga para teu irmão, tem recompensa quando tu tira teu dinheiro e ajuda. Tá? Aí aqui, ó, o anjo disse para ele, 10:5 de Atos: agora pois envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está em como certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. Então, irmão, naquela época era uma coisa quase: ei, você não vem aqui, seu profeta? Vem aqui rápido, rápido, ali, ó, aqui, ó, deixa de sentar bem aqui. Eu estou terminando, assim não vai dar, nem tu não vai me ouvir. Diz o que foi que eu disse, a última palavra. Te lembra? Amém. Não lembra? Bora lá. Então, irmão, era quase impossível. Um capitão daquela época de 100 soldados, que estava acostumado a entrar em Israel, quebrar gente no pau, rebentar Israel. Impossível que um ser humano, pescador, que não tem instrução nenhuma, que nunca estudou nem o primário, nem nada, um homem que não tinha nenhum tipo de escolaridade, viveu a vida inteira como pescador, aí mesmo que era pior, ensinar ele. Até hoje tem por aí isso, irmão. Você chega para um camarada desse que é chefão, não sei de quê, às vezes até na igreja tem gente que faz isso. Pergunta: você vai dar aula aí de escola bíblica? Vou. Cadê teus cursos de teologia? Mostra aí. Não tem não. Rapaz, isso aqui não dá. Eu tenho. Olha, sabe o que aconteceu isso comigo uma vez? Eu era novo convertido, mas eu sempre estudei muito a Bíblia, já estava escrevendo vários livros. Aí eu me congregava na Assembleia de Deus, e eu ficava mais no grupo da mocidade. Tinha mais de 70 mulheres e jovens nesse grupo de mocidade. E a líder de mocidade, ela chega para mim, ela sabia que desde cedo eu me interessei pelo ensino, escrevia livro, dava por lá e tal.
Ela chegou para mim e disse: irmão Wagner, você não quer todo dia que tiver o culto de mocidade, que geralmente era sexta-feira à noite lá, você quer dar uma palavra de ensino para nós? Amém. Aí quando chegou lá na outra semana, que era o dia, ela me chama, olha, agora vamos ouvir com o irmão Wagner uma palavra de ensino para nós. Quando terminou o culto, porque foi ela que foi me dizer depois, chegou um cidadão que fazia 1000 anos que ele era membro lá, tinha 1 trilhão de curso de teologia, mas daquele crente oculto que só quer pregar na igreja. Ninguém vê ele como crente na rua, ninguém na rua não fala para ninguém. Aí, mas da igreja quer pregar, quer ensinar. E ele chega para ela e diz: esse irmão Wagner que estava na cadeia aí, era. E esse irmão Wagner que vai dar ensino para nós. Aí diz: olha, aí diz para ela: eu tenho curso de teologia, não sei de que, não sei de que, não sei de que. Sabe o que ela diz? Mas Deus mandou botar, foi ele. Glória a Deus, aleluia. Não é bom Deus falar? Aí, irmão, esse Cornélio, o anjo disse: vai lá e chama Pedro. Só que Pedro agora vai ter também um problema. Deus é preciso se revelar de várias maneiras para Pedro, aqui no próprio Atos 10, para você ver como é bom Deus falar para nós, para você nunca julgar errado os outros. Aí veja só, Pedro está aqui, ó, e orando, veio uma visão, aqui mesmo em Atos 10, que eu vou ler para você, ó. Diz assim, ó, tá aqui, ó, tá. Pegue uma cadeira, pode vir para concentrar, por favor. Amém? Glória a Deus. Tá. Aí, ó, Atos 10, 9. E no dia seguinte, indo ele seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro no terraço para orar, quase a hora sexta, e tendo fome quis comer, e enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio um arrebatamento de sentido, quer dizer, Deus revelou para ele aqui, ó, e viu o céu aberto, que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Fora dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, nunca comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez ele disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Aqui ele estava falando 2 coisas. Primeiro, que o Novo Testamento não tem mais nada a ver com o negócio de comida, tá bom? Você vai para uma tribo de índio, como eu já fui pregar, chega lá, o que eles te deram você tem que comer, pode ser cobra, o que for, você tem que comer. É a mesma coisa que Jesus disse, Mateus 10, 7, Lucas 10, 7. Quando você chegar na casa de alguém, o que eles botaram para você comer, coma. Se tu é adventista, tu não vai, tu fica na tua casa. Aí veja só, aqui o Cornélio era o primeiro problema, mas Deus não está falando apenas de animais. Deus está falando do que ele ia ter daí para frente, que Deus compara muitas vezes pessoas com animais. E aqui o Pedro não estava entendendo, entendeu? Aí chega lá o soldado que Cornélio mandou. Olha, o centurião Cornélio disse para mim: vim aqui te buscar para você pregar. Então ali já iria, irmão, uma outra barreira violenta, porque ele é um pescador, e judeus, e Roma invadia Israel, era terrível ali para Israel. E agora ele, como tem muito de nós que faz, fulano já está perdido, não prega mais para ele, larga ele de mão, ele não tem jeito. Não está escrito que Pedro pensou assim, mas foi preciso o próprio Deus dizer para ele: vai com ele, vai com esse soldado, rapaz. Olha aqui, ó, diz assim, ó, verso 19,
Atos 10, 19. E pensando Pedro naquela visão, disse o Espírito, com letra maiúscula, Espírito Santo: eis que 3 varões te buscam. O Espírito Santo diz para Pedro: levanta-te, pois, e desce, vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. O próprio Espírito Santo enviou os soldados para Pedro, para poder Pedro pregar lá para Cornélio. Verso 21. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, diz: sou eu a quem procurais. Qual é a causa? Porque estás aqui? No mínimo Deus teve que dar essa ordem, porque já imaginou, naquela época Roma odiava Israel, e agora chega 3 soldados na casa de Pedro. É que nem, por exemplo, você foi traficante de droga a vida inteira, agora é um cristão verdadeiro, e a viatura para mim ali. Aí você diz: meu Deus, eu estou devendo 10 processos para a justiça. Será que não é comigo? Esse negócio, esse camburão aí, esse policial tudo está entrando ali. Aí os policiais entram ali e dizem: quem é, irmão Pablo? Sou eu. Pablo, porque é para ti para pregar lá para os coronéis que estão te esperando, Pablo. Aí ele: oh meu Deus, é para me pregar. Glória a Deus. Mas nesse Pablo não é o que mora lá na China. Eita glória! Ei, irmão, uma vez com vocês comigo, eu fui entrando na Secretaria de Segurança sozinho, com uma Bíblia na mão, que eu só entro lá assim, uma Bíblia na mão e de gravata. E antigamente só entrava lá, era de pistola, .40, aparecendo aqui, feito doidão, metralhadora na mão, que eu era policial civil. Aí eu entrei com minha Bíblia. O coronel foi me olhando e disse: você é pastor? Disse: sou. Por quê? Porque vai ter um culto agora, que o secretário de segurança vai sair do cargo dele para entrar outro, e está precisando de um pastor. Já ligamos para o quartel da Polícia Militar, para chamar um capelão. Todos estão ocupados. Esse culto foi feito de última hora, nenhum capelão vai poder vir. Você quer dirigir o culto, dirigir uma oração, dar uma palavra? Eu não pensei 2 vezes. Amém? Rapaz, quando eu cheguei lá, eu podia dizer: primeiro, irmão, eu vou jejuar daqui a 1000 anos, eu volto e te dou a resposta. Vou me consagrar. Não, era na mesma hora o culto. Aí, resultado: bora, meu irmão. Ele disse logo: vamos embora, e sente logo lá, que o povo já está tudo lá na plenária. Chegou lá doutor Coutrinho, secretário de segurança, delegado de Polícia Federal, ele, né? Do meu tempo, que certa vez uma membro aqui da nossa igreja me levou lá um dia antes, e disse: olha, doutor Coutrinho, quero te apresentar o meu pastor. E ele, quando eu saí da sala, que eu conversei com ele depois, ele disse, ele chamou ela na sala: Graça, tu é doida, Graça, tu sabe que esse homem, Graça, saía, atirava rindo nos outros lá na polícia, esse daí que é teu pastor? Ela disse: não, doutor, eu acho que você está enganado, esse daí é outro. Aquele não existe mais. Quem está em Cristo é nova criatura. Aí sim, aí nesse dia que teve o culto, já tinha tido esse dia que ele falou sobre a graça, da graça 30, que é um membro da nossa igreja daqui, mas vem uma vez por 1000 anos. Nós vamos olhar ela e perguntar onde é que ela se congrega. Lá com o pastor Wagner na Camboa. Ela vai ouvir, que vou mandar direto para ela. Ela está nos meus grupos, eu vou mandar para ela. Onde tu encontrar a graça 30, ela diz: olha, sou membro lá da Camboa, mas não venho aqui faz 1000 anos. Mas Deus usou ela, entendeu? Nesse dia. Aí quando eu chego lá, irmão, multidão de coronel, delegado geral, corregedor, multidão de promotor, muita gente, policial civil, muitos. O diretor dos presídios, tudo lá. Esse vídeo está no YouTube, irmão, que foi filmado. E aí tu está pensando, meus irmãos, era de tarde: boa tarde, nós queremos aqui, fui convidado, para não dizer que eu estava dando uma de gaiato, né, de saliente. Olha, fui convidado aqui para fazer essa oração, trazer uma palavra, mas por dentro eu estava tremendo.
Aí, porque a maioria daquele povo me conhecia quando era policial, cachaceiro, e só Deus sabe, odiava. Aí, quero convidar todos para ficar de pé. Todo mundo ficou de pé. Diretor do Detran estava lá, presidente geral da Polícia Militar estava lá, diretor geral do Corpo de Bombeiros estava lá, o comandante, todo mundo. Estou pedindo para todos ficarem em pé. Todo mundo, puf, ficou em pé. Se agora eu quero ler um texto bíblico, e eu estou de pé, li, falei 5 minutos, rápido, porque a reunião tinha que ser rápida, e depois fiz uma oração, e entreguei o microfone e me sentei lá em cima. Então é assim que Deus faz, viu, irmão? Agora, para isso, alguns de nós, infelizmente, precisam passar primeiro pela escola do Espírito Santo, viu? Para poder o próprio Deus convencer a pessoa que você não é mais o mesmo. Muitos de nós não vão poder ter esse tipo de chance. Para o empresário no local onde você trabalha, dizer: olha, eu vou botar você lá em cima, como fez em Gênesis 41:38. O faraó olhou para José e disse: onde nós vamos encontrar um homem com o Espírito de Deus igual a você? Você vai ser o governador do Egito a partir de agora, José. O faraó, que era um idólatra, disse: onde nós vamos encontrar um homem que está cheio do Espírito Santo igual a você, José? Tá, então, irmão, vamos ouvir a voz, porque mesmo ouvindo a voz, como ele disse aqui, os irmãos de Israel, da época de Moisés, 40 anos, ouvindo a voz de Deus, 40 anos de várias maneiras, mesmo assim a maioria não entrou na terra prometida. Era isso que ele estava dizendo aqui, que tem gente que mesmo ouvindo, vai resistir à voz do Espírito Santo. O que é resistir? Não faço, não vou, deixa na costa do outro, problema do outro, eu não. E aí, meus irmãos, começa a orar para saber se a gente está resistindo à voz do homem ou à voz de Deus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Olha, se Deus permitir, eu estou enviando essa mensagem em voz, em áudio, pela madrugada, na escola bíblica, pela madrugada, se Deus permitir. Amém? Tá, quero chamar os jovens da igreja para fazer uma oração com vocês, amém? Em nome de Jesus. Pegue, a pastora Rogério vai orar. Aleluia. Amém?